Vocês já pararam para pensar quanto é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 até o infinito? Bom, obviamente dá infinito, que é a soma de todos os números naturais. Porém, um matemático indiano chamado Ramanujan, que nem formação acadêmica tinha, e mesmo assim foi extremamente brilhante, ele chegou em um resultado muito peculiar. E é isso que eu vou mostrar agora. Antes de tudo, a gente tem que entender a série de grande. A série de grande é a soma infinita, que eu vou chamar de S, que corresponde a 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1 e assim por diante até o infinito. Bom, se essa série fosse finita, a gente consegue chegar em dois valores, dependendo de quantos termos a gente está somando. Por exemplo, quando a gente vai até um n igual a 3, ou seja, o terceiro termo, 1, 2, 3, que corresponde a 1 menos 1 mais 1, a gente tem o resultado igual a 1. E quando a gente usa, então, o n igual a 4, que é o termo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, então a gente vai até aqui, que fica 1 menos 1 mais 1 menos 1, a gente tem 0. Então, sempre que a gente somar até um termo ímpar, a gente tem como resposta 1, e até termos pares, a gente tem como resposta 0. Porém, isso ainda tem como assumir um outro resultado. Olha só, vamos fazer 1 menos S. A gente tem 1 menos, e o S que é 1 menos 1 mais 1 menos 1. Então, 1 menos S é 1. Agora, a gente tem que aplicar o sinal negativo aqui. Fica menos 1, menos com menos, mais 1, menos com mais, menos 1, menos com menos, mais 1. E assim por diante. Opa, deixa eu tirar isso. Só que observem que 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 era exatamente a soma S que a gente tinha anteriormente. Então, vai ficar 1 menos S é igual ao próprio S original. Então, a gente tem, somando S aqui dos dois lados, que 1 é igual a 2S. Então, S equivale a 1 meio. Ou seja, essa soma 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, que a gente sempre acha valores sendo 1 ou 0, também pode ser 1 meio. A gente vai ver outra soma infinita, uma série, que eu vou chamar de K. 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6 e assim por diante. Se a gente fizer S menos K, a gente tem, o S era 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, menos o K, que é 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6 e assim por diante. Então, S menos K vai ser, primeiro, 1 menos 1 mais, agora, menos 1 menos menos 2, então vai ficar menos 1 mais 2, mais 1 menos 3, menos 1, menos menos 4, então mais 4, 1 menos o 5 e assim por diante. Então, S menos K vai ficar aqui, dá 0, né? Menos 1 mais 2, 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 1 mais 4, mais 3. 1 menos 5, menos 4. O próximo seria menos 1, menos menos 6. Então, menos 1 mais 6, que daria mais 5. E assim sucessivamente.
Só que 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 era exatamente a nossa soma original K. Então, a gente tem que S menos K é K. Então, a gente tem que S, somando K de ambos os lados, é 2K. Só que aí a gente já tem um valor para S. S, que a gente tinha achado ali a partir dessa soma aqui que a gente fez antes, de 1 menos S, a gente tinha achado que S poderia ser 1 meio. Então, K seria 1 meio vezes 1 meio. Então, K é igual a 1 quarto. Ou seja, por meio da série S, a gente achou que esse K, que é 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6 mais 7 menos 8, até infinito, seria 1 dividido para 4. E agora vem a série que a gente realmente quer, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o infinito. Eu vou chamar essa soma aqui de R, em homenagem ao Ramanujan. Então, a gente tem que R, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, até o infinito. A gente consegue fazer K menos R para tentar achar um valor para R, porque olha o que acontece. O K era 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6, etc. Menos o nosso R, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. K menos R é 1 menos 1 menos 2 menos 2, então mais menos 2 menos 2, mais 3 menos o 3 positivo, menos 4 menos o 4 aqui, mais 5 positivo menos 5 positivo, mais aqui é menos 6, menos 6, etc. Então, K menos R é 1 menos 1 dá 0, mais menos 2 menos 4. 3 menos 3 dá 0, não vou nem botar aqui. Menos 4 dá mais menos 8. 5 menos 5, 0. Menos 6 vai dar mais menos 12. O próximo seria 7 positivo, né? Menos 7 positivo daria 0. O outro seria menos 8 negativo. Menos 8, então daria mais, menos 16. E assim por diante. Então, o que a gente pode perceber aqui? K menos R é menos 4, menos 8, menos 12, menos 16. Então, são os múltiplos de 4. O próximo seria menos 20, menos 24, menos 28, menos 32 e etc. aqui. A gente consegue colocar menos 4 em evidência, então. K menos R é menos 4, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e assim por diante. E olha que legal, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, que era a série R que a gente queria, apareceu. Então, a gente tem que K menos R é menos 4 vezes a série R. Então, K é menos 4R mais R. K é menos 3R. Só que K era 1 sobre 4, que é menos 3R. Multiplicando ambos os lados por menos 1 quarto, é 3R. E multiplicando agora por 1/3, a gente tem que R é igual a menos 1 quarto vezes 1/3. R é igual a menos 1 dividido para 12. Vocês devem estar assustados agora, porque o que eu escrevi aqui, né, que é o R, é 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, até o infinito, que deveria ser infinito, como a gente sabe, é menos 1 dividido para 12. E isso não faz sentido nenhum. O negócio é que
essas contas, esses truques que eu usei, estão totalmente errados, matematicamente falando, porque eu desconsiderei uma coisa muito importante, que é o infinito. Essa soma aqui, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, mas eu poderia ir até um n qualquer finito. Só que esse n aqui, que é o número de termos, é infinito. Então eu poderia escrever assim. Só que em vez de escrever assim, eu só botei esse etc, esses 3 pontinhos aí para indicar o infinito. Só que vocês podem perceber na conta que eu praticamente desconsiderei os pontinhos, que são infinitos. Como, por exemplo, aqui e aqui. Eu poderia ter escrito aqui, ó, vou escrever de verde, mais infinito. E isso daqui, na conta, é infinito menos infinito. Só que, como vocês viram, eu não botei. Porque eu só desconsiderei como se isso daqui, cortasse com isso daqui, fosse zero. Só que mais infinito menos infinito não é zero. Infinito menos infinito é uma coisa indeterminada. Então, essas contas que eu fiz aqui, elas têm essas indeterminações que eu não considerei. E por isso elas estão erradas. Então, esse resultado aqui está errado, certo? Aí que está a grande questão. Esse resultado aparece muitas vezes na física e na matemática. E está certo quando a gente estende essa soma para outro domínio, que seria o domínio dos complexos. Isso daqui que eu fiz tem a ver com a função zeta, que se chama função zeta por causa da letra grega aqui, zeta. E tá muito feio isso daqui, mas é mais ou menos um zeta. Essa função zeta começou aqui com Euler, é chamada de função zeta de Euler. Eu vou escrever para Euler S de x. Vou chamar o zeta para falar de Riemann, só para não confundir. A função zeta de Euler, que eu estou adotando o símbolo S aqui, é 1 mais 1 dividido para 2 elevado a x, mais 1, 2 elevado a x, e assim por diante. A gente também pode escrever, então, isso daqui sendo somatório de 1 sobre n elevado a x, com n indo de 1 até o infinito. Só que quem é esse x que a gente consegue colocar aqui? Essa que é a questão. A função zeta de Euler é uma função muito restrita, porque ela não funciona para todos os x. Ela funciona especificamente quando x é maior que 1. A gente fez aqui a função zeta de Euler no ponto menos 1, vocês percebem? Que é 1 mais 1 sobre 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1, 4 elevado a menos 1, e assim por diante. Só que isso daqui é 1 mais 2, mais 3, mais 4, até o infinito. Era isso que a gente estava tentando somar. E como vocês viram, dá infinito. A gente fala que essa série, então, diverge. A gente não consegue achar um valor fixo para ela. Quando x é exatamente 1, S de 1, a gente tem 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, e por aí vai. Essa série também a gente não consegue achar um valor determinado quando ela vai para o infinito. Ela é tão importante na matemática, quero até fazer um vídeo sobre ela, que a gente representa ela escrito H de n, que é a nossa série harmônica. E ela tem relação com uma constante muito legal, que é a constante de Euler-Mascheroni, que a gente representa pela letra gama, e ela vale aproximadamente 0,577. E quando x é maior que 1, aí dá certo. Por exemplo, S de 2. S de 2 seria 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 4 ao quadrado, e assim por diante. S de 2 é 1 mais 1 quarto, mais 1 nono, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 25, e assim por diante. Esse daqui era um problema muito grande chamado problema da Basileia. Em inglês, The Basel Problem.
E isso daqui tem várias formas de resolver. E eu acho que vai ser meu próximo vídeo resolvendo como achar valores para isso. E isso daqui dá exatamente π² dividido para 6. Então, a gente conseguiu achar um valor fixo para essa soma. Porém, como eu disse, quando x é menor que 1, olha o problema que dá. Vai para o infinito. Só que, por meio de um método chamado continuação analítica, que tem a ver com análise complexa, a gente consegue estender a definição da função zeta de Euler para um outro domínio, que seria o domínio dos complexos. E aí, para qualquer x que a gente colocasse nessa função, a gente acharia valores finitos. A série convergeria para algum valor que não fosse infinito. Quando a gente faz esse método de continuação analítica, a gente obtém uma nova função, que é chamada agora de função zeta de Riemann, que agora sim eu vou chamar pela letra aqui, tá muito feio, zeta, só para diferenciar, as duas são funções zetas, só que só para diferenciar eu chamei o Euler de S de x. Bom, a função zeta de Riemann, que em vez de x eu vou escrever s, a nossa variável, ela é 1 mais 1 sobre 2 elevado a s, mais 1 terço elevado a s, mais 1 quarto elevado a s, e assim por diante, que a gente também pode escrever sendo o somatório de 1 sobre n elevado a s, com n no de 1 até o infinito. Agora você deve estar se perguntando, tá, o que mudou? Você trocou o s por zeta e o x por um s. Antigamente o x era um número real e ainda tinha a restrição que ele tinha que ser maior que 1. Agora, a gente tem que s, vou colocar aqui sendo s, uma variável complexa. Ou seja, mudou todo o cenário. E agora, sempre que a gente botar para qualquer s, a gente consegue valores finitos. A série não vai divergir. Então, se a gente pode botar qualquer s, a gente pode botar o nosso menos 1, que era o que estava dando problema aqui, porque a gente sabe que 1 mais 2 mais 3 mais 4 não tem como somar e dar infinito. Só que, por meio da análise complexa, a gente chega no resultado de que o zeta de menos 1 é menos 1 dividido para 12. Sim, gente, sim, exatamente o resultado que o Riemann chegou. Só que o Riemann chegou nesse resultado com truques que matematicamente estão incorretos. Porém, o resultado ele é muito usado. E vocês devem estar se perguntando por que ele é importante, não só para matemática, mas na física. E um dos maiores casos em que ele é usado na física é na teoria de cordas. Sim, gente, a famosa teoria de cordas. Tem um livro muito famoso, que se eu achar eu vou deixar nos comentários, que literalmente está explícito isso daqui, ó. Que o somatório de n, com n indo de 1 até o infinito, é menos 1 dividido para 12. Ou seja, ele está falando aqui no livro de teoria de cordas para usar esse resultado aqui, que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o infinito é menos 1 dividido para 12. Eles usam esse resultado como base. Então, esse resultado é bastante útil. Só que o que o Ramanujan fez está matematicamente incorreto. Então, vocês sabem que tudo que eu fiz aqui no início do vídeo não está certo. Mas esse resultado é muito interessante e muito usado, inclusive, na física. Olha só. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Até a gente chegar no n, que é a soma dos n primeiros números naturais. A gente pode escrever ela, como a gente já viu lá em PA, no ensino médio, que essa soma, que eu vou chamar de S, só porque S de soma, tá? Mas eu poderia chamar de qualquer outra coisa, é n vezes n mais 1 dividido por 2. Só que a gente pode colocar isso num gráfico, fingindo que isso daqui é uma função. Bom,
a gente pode chamar o S de Y e o N de X, e ficaria isso daqui a nossa função. Ou seja, isso daqui, que é o Y, que é x ao quadrado mais x dividido para 2, é uma função, como vocês podem perceber aqui, eu vou até escrever f de x, que é 1 meio vezes x ao quadrado mais 1 meio de x mais 0, que seria o nosso C, né? Então, o nosso A, que é o coeficiente angular, é 1 meio, fazendo bem ensino médio mesmo. O B, que acompanha o x, é 1 meio. E o C é 0. Daí a gente percebe que o gráfico dessa função vai ser uma parábola, né, de segundo grau, voltada para cima. Por quê? Porque o A é maior que 0. Bom, vamos desenhar o gráfico, mas primeiro a gente precisa achar as raízes, ou seja, quando y é 0. 0 é x ao quadrado mais x dividido para 2. Então, x ao quadrado mais x, se a gente multiplicar por 2 dos dois lados, a gente tem que x ao quadrado mais x é 0. Bom, colocando x em evidência, a gente tem que x vezes x mais 1 é igual a 0. Bom, o que acontece? O x, então, pode ser 0, né? Ou o x mais 1 pode ser 0. Então, a gente tem duas raízes, ó. 0 e menos 1. Então, nosso gráfico a primeira raiz aqui é 0 e aqui é o menos 1. Agora eu vou botar uma questão aqui para vocês. Qual é essa área aqui, ó, que eu estou pintando de verde, que está entre o x, o eixo x, e o gráfico da função f de x? Bom, aqui a gente vai ter que usar integrais. A gente sabe que a área é sempre um número positivo, não existe área negativa. Então, a gente fala que a área é um módulo da integral de f de x dx. Mas aqui, eu vou desconsiderar o módulo. A gente já sabe que essa área vai ser negativa porque está abaixo do eixo x, não acima do eixo x. Então, eu vou desconsiderar o módulo para a gente ver realmente o número como ele é. A nossa área vai ser a integral de f de x, só que quem é o nosso f de x? É a nossa função, que é x ao quadrado mais x dividido por 2. Que eu já vou evidenciar aqui, ó, 1 meio vezes x ao quadrado mais x dx, indo de menos 1 a 0, que são os nossos intervalos de integração. Então, a nossa área, a gente pode jogar esse 1 meio para fora da integral multiplicando, vai ficar 1 meio da integral de menos 1 a 0 de x ao quadrado mais x dx. Bom, a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, então a gente pode escrever que a área é 1 meio vezes a integral de menos 1 a 0 de x ao quadrado dx, mais a integral de menos 1 a 0 de x dx. Uma integral aqui muito simples de resolver, uma integral aqui bem imediata, que é 1 meio vezes integral de x ao quadrado é x ao cubo dividido por 3, de menos 1 a 0, mais integral de x é x ao quadrado dividido por 2, de menos 1 a 0. Então, a nossa área é 1 meio vezes, bom, 0 elevado ao cubo dividido por 3 é 0, menos 1 elevado ao cubo dividido por 3 vai dar menos 1 terço, mais 0 ao quadrado dividido por 2 é 0, menos 1 ao quadrado vai dar um positivo porque 2 é um expoente par. Então, menos 1 elevado ao quadrado é positivo, 1 dividido para 2. Então, a nossa área vai ser 1 meio vezes menos com menos dá mais 1 terço, menos 1 meio. Então, a gente vai ter que a nossa área é 1 meio vezes 2 menos 3 dividido por 6. Então, a nossa área vai ser 1 meio vezes menos 1 sexto. Então, a nossa área é menos 1 dividido para 12. Na verdade, a nossa área seria o módulo disso, ou seja, a área desse gráfico é 1 sobre 12. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho desse número, desse mistério acerca do menos 1 dividido para 12.
que eu acho particularmente muito interessante. Então, é isso. Beijos.